Oi, gente, tudo bem? Então, nossa aula caiu no meio, né? A minha conexão se foi. Então, para que a gente não fique sem ver o conteúdo, eu vou gravar esse vídeo, então nós vamos ter a aula numa videoaula, tá? Então, eu quero que vocês peguem o livro integrado na página 24, tá? Essa página aqui, no capítulo 5, que fala sobre ângulos e polígonos. Agora a gente vai estudar um pouquinho as medidas, tá? E vamos também ver figuras geométricas. Eu quero que vocês olhem para essa figura da página 24. Vamos dar uma olhada. O que tem aqui? Tá? Isso aqui é uma representação que os engenheiros usam quando eles fazem projetos de casa. O que a gente está vendo aqui? Nós estamos vendo a representação de uma casa. O que a gente consegue perceber nesse projeto? Nós temos duas vistas dessa casa. Que vistas que vocês conseguem ver? Pense um pouquinho, reflita um pouquinho antes de eu dar a resposta. Quais são as vistas que vocês estão conseguindo enxergar nesse projeto? O que vocês acham que tem aqui? Eu estou vendo a vista frontal dessa casa e estou vendo a vista lateral. Por que será que eu consigo ver a vista frontal e a lateral? Quais são os objetos desse projeto que podem me indicar que aqui eu tenho uma vista frontal e aqui eu tenho uma vista lateral? O que será que nos identifica? Olhem só. Por quê? Por causa da chaminé, por exemplo, que aqui está de frente e aqui ela está de lado. Olha só. O que mais? A caixa d'água, tá? Que aqui também está de frente e aqui está de lado. O que mais? O formato do telhado. Ó, aqui ele está assim e aqui ele está mais fininho, né? Menorzinho. A cerca, a porta, tá? Então, tudo isso são objetos que me identificam as vistas. E quais são as figuras geométricas que vocês conseguem identificar aqui nesse desenho? O que vocês lembram que vocês já estudaram? Que formatos nós temos aqui de figuras geométricas? O que vocês conseguem enxergar? Eu consigo ver quadriláteros, eu consigo ver triângulos e eu consigo ver pentágonos. Onde será que tem um quadrilátero? Quadriláteros são aquelas figuras que têm 4 lados, ó. Aqui eu tenho um quadrilátero, né? Onde que eu enxergo um triângulo, por exemplo? Ó, aqui, ó. 3 lados, tá? Então, isso são os formatos que eu consigo ver, as formas geométricas, tá? Então, agora, a partir de agora, a gente vai identificar, a gente vai trabalhar com figuras que são bidimensionais. O que são figuras bidimensionais? São aquelas que eu consigo desenhar e enxergar num desenho, tá? Que são de 2 dimensões. Dimensão vertical e horizontal. Ou a gente chama isso aqui de eixo Y e eixo X. Depois a gente vai entender isso mais pra frente. As tridimensionais são aquelas que a gente vê as figuras, como esse dado aqui, ó. Esse dado tem um formato tridimensional. Eu vejo ele em 3 dimensões. E se eu desenhar o cubo, né, no meu quadro, se eu fizer uma das vistas do meu cubo, eu vou ter uma figura bidimensional. Um eixo e o outro eixo. E quando eu vejo o dado, eu tenho uma figura tridimensional, tá? Bom, gente, então vamos agora virar a página do nosso livro. Vamos para a página 25, esta página aqui, tá? Nós vamos ver, então, o que nós vamos estudar nesse capítulo. Vamos ler os objetivos da aula. Nesse capítulo, você vai estudar as formas bidimensionais e aprender a identificar propriedades comuns e diferenças entre elas, como o número de lados e a medida dos seus ângulos.
E para isso, para medir os ângulos dessas figuras, nós vamos usar o transferidor, tá? Esse objeto aqui. Estudará também ângulos e algumas propriedades dos triângulos pela comparação das medidas de seus lados e ângulos, assim como dos quadriláteros, observando as posições relativas entre seus lados, como as posições, como os paralelos, os lados concorrentes e os lados perpendiculares, tá? Então, eu acabei de ler esse quadro aqui. Mas então, vamos ver ângulos, vamos aprender a fazer a medida de um ângulo, tá? Nós já estudamos no capítulo anterior, lá no volume 1 do livro, nós estudamos que um ângulo, a gente pode medir ele a partir de um giro. Lembra que tinha uma realidade aumentada que vocês podiam ver uma bailarina fazendo um giro? Então, a gente começou a estudar ângulos vendo o giro da bailarina. Quando ela girava totalmente, né, começava aqui e dava um giro completo. Quando ela dava apenas meia volta, quando ela dava um quarto de volta. Então, tudo isso vocês viram no livro anterior. Agora, a gente vai, então, definir ângulos usando semi-retas. Vamos retomar essa definição. Deixa eu pegar aqui meu apagador, tá? E eu vou desenhar aqui para vocês um ângulo. E eu tenho, já vou mostrar para vocês o desenho. Eu tenho duas semi-retas, tá? A semi-reta que começa no ângulo, né, no ponto O, tá? Eu tenho a semi-reta A e a semi-reta B, tá? E aqui eu tenho um ângulo formado, ok? Da onde parte as semi-retas, esse pontinho aqui, nós chamamos de vértice, que é o encontro das semi-retas, tá? E esse aqui é o nosso ângulo. Como é que a gente define os ângulos que estão aqui? Vamos olhar juntos. Nós podemos definir A, O, B como um ângulo, tá? Então, A passa pelo O e vai até o B. Nós temos também B, O, A. Começa do B, vai ao O e chega no A. E nós também podemos chamar o ângulo apenas de O. Então, essas três definições aqui, eu dou a definição para o ângulo, tá? Então, nós vamos ter os lados do ângulo. Quais são os lados do ângulo? Nós temos o lado OA e o lado OB, tá? Por que a flechinha vai para o A e vai para o B? Porque parto do O e vou para o A. Essa é a direção, por isso OA. Ou eu parto do O e vou para o B, direção OB. Então, esses aqui, vou colocar de rosa, esses aqui são os lados do meu ângulo, ó. E o O é o meu ângulo. Então, eu posso definir, vamos de novo. Eu defino os ângulos como sendo AOB, BOA ou só O, e os lados que são as minhas duas semi-retas, tá? Muito bem. Então, isso aqui foi pra gente retomar, lembrar conceitos que nós já tínhamos estudado, tá? Agora, eu vou medir o ângulo. Como que eu vou saber quanto vale esse ângulo aqui, ó? Eu só desenhei ele, mas agora eu quero saber quanto ele vale. Para eu saber isso, eu vou usar o meu transferidor. Ui, deixa eu achar ele. Aqui. Eu vou usar esse instrumento aqui, tá? Por que esse instrumento tem esse formato redondo? Vamos analisar juntos. Eu vou colocar esse aqui para vocês verem melhor. Gente, os ângulos, tá? Vou colocar bem assim grandão aqui para vocês verem junto comigo, tá? Nós medimos os ângulos usando esse transferidor. Por que ele é redondo? Porque nós temos uma circunferência e essa circunferência, ela foi dividida, esse círculo, em 360 pedacinhos iguais. Tá? Até no livro, lá na página 25 de vocês, tem essa circunferência. Eu vou mostrar pra vocês aqui, ó.
tá? Nós temos uma circunferência, ó. Ela foi dividida em 365 pedacinhos. Cada pedacinho desses 360 é uma parte. Então, ele é dividido. Então, ele é 360. Cada pedacinho. E aí, este pedacinho aqui, cada um, ele mede 1 grau. Então, nós podemos dizer que o ângulo, ele é medido em grau. Cada pedacinho é 1 grau. Então, esse ângulo que está no livro aqui, esse amarelinho, ó, ele tem 10 pedacinhos. Então, ele tem 10 graus. Cada pedacinho se chama grau. Então, neste ângulo, nessa parte amarelinha que foi pintada aqui, ó, quando a gente mediu com o transferidor, a gente vai medir, isto vale 10 graus, porque tem 10 pedacinhos, tá? Então, a partir de agora, todos os ângulos vão ser medidos em grau. Então, o tamanho da abertura do ângulo vai ser o valor medido em grau, tá? Essa minha abertura aqui, por exemplo, esse ângulo que eu desenhei, ó, eu vou medir ele. Depois eu vou ensinar vocês como é que a gente mede. Este meu desenho aqui, ó, ele tem um ângulo de 200 não. Ele mede, vamos ver, ele vai do 0 pra cá, tá invertido aqui, não, tá certinho. Ele mede, ele tem uma abertura de 300, mais ou menos 300 graus, tá? Depois eu vou mostrar pra vocês como é que a gente faz pra medir. Muito bem, então, agora, virando a página do livro, na página 26, tá? Vocês têm um QR Code e vocês têm um RA, uma realidade aumentada. Quero que vocês façam isso em casa, tá? No realidade aumentada, vai aparecer para vocês um transferidor digital, igualzinho esse meu aqui, tá? Vocês podem brincar com ele. E aqui no QR Code, vocês vão ter uma explicação um pouquinho mais aprofundada sobre o transferidor, tá? Agora, juntos, nós vamos medir o grau, medir o ângulo deste desenho aqui da página 26 do livro, tá? O transferidor, gente, se vocês estiverem com ele em mãos, vocês vão ver que ele tem duas medidas, ó. Vou colocar aqui pertinho para vocês. Esse meu transferidor, como ele é completo, ele é do ângulo todo. Ele vai ter duas medidas, ó. Tem a medida de fora, começa em 0 e vem pra cá, ó, 0, 10, 20, 90, 180, 270 e volta. Se o ângulo tiver toda a volta, ele vai medir 360 graus. Eu também posso medir na parte interior do meu transferidor, tá? Ele tem outra medida aqui, ó, que vai menor, que tem essa medida aqui e tenho essa medida aqui, tá? Dependendo de como eu posiciono o meu transferidor, eu vou ler de dentro pra cá ou eu vou ler de fora pra cá, tá? Então, agora, eu vou dar pause na nossa aula, tá? Então, essa é a parte 1 da nossa aula. E agora eu vou colocar, tá? O próximo vídeo vai ser a parte 2, em que nós vamos medir esse ângulo aqui. Eu vou ensinar vocês a usar o transferidor, tá bem? Vamos lá, então.